já ouviu falar de lipedema? Junho é o mês de conscientização dessa condição que afeta milhares de mulheres pelo mundo, com um acúmulo anormal de gordura em certas partes do corpo, como as pernas, coxas, glúteos e até mesmo os braços. Imagine só, você está vivendo a sua vida, mas nota que suas pernas começam a ficar desproporcionalmente maiores, mesmo que você tenha um peso saudável. Essa é uma das características do lipedema. E não é só isso, o lipedema também pode trazer dor, sensibilidade e inchaço nessas áreas afetadas. Acontece que muitas pessoas que têm a doença não são diagnosticadas corretamente de imediato. Elas passam por uma verdadeira peregrinação médica buscando respostas para os seus sintomas. Isso pode ser bastante frustrante e desanimador. No entanto, a conscientização sobre o lipedema está aumentando. No sul do país, um dos nomes que tem ganhado destaque em tratamentos para o lipedema é a cirurgia vascular e endovascular, doutora Thaís Torres, de Florianópolis, Santa Catarina. A especialista explica que para entender melhor o lipedema é fundamental conhecer suas características e sintomas. O lipedema, ele é diferente de gordura, diferente de celulite, mas ele é uma condição circulatória. Por isso que o médico ideal de tratar o lipedema é o vascular. Então a gente sabe que é um grupo de pacientes que elas têm. Pode ter vasinho associado, pode ser aquela paciente que tenha mais de retenção, ela assim, eu sempre fui aquela que fica mais inchadinha. Por quê? Porque ela tem um distúrbio linfático. E associado a isso, ela tem uma característica de gordura dolorosa. Ela é uma gordura que ela tende a gerar inflamação ao redor dela e aquele nódulo, ele vai fibrosando. Então, se a gente não trata ele, enxerga aquela doença como uma doença vascular e de fundo inflamatório, a gente acaba não conseguindo resultado. Então, são pacientes que vêm pra gente que já fizeram tratamento para celulite, já fizeram diversas outras, já emagreceram, tomaram remédio para emagrecer e tá ali. Elas acabam tendo muitas sintomatologias relacionadas à circulação, como edema linfático, essa retenção, elas têm hematomas espontâneos, elas tendem a sentir o pé um pouco mais frio, ou eles podem mais transpirar. Essa gordura pode gerar dor ao toque, elas tentam fazer massagem modeladora, sentem muita dor e não veem resultado. Surge um monte de vasinhos fininhos, esses nódulos geram deformidades que se assemelham à celulite. Precisa ter tudo isso para ter lipedema? Não. Às vezes ela tem uma característica só e a tristeza é que elas geralmente são taxadas de é a menina da perna grossa, é a menina do tornozelo grosso, é a menina do quadril largo. Ela incha porque ela come um monte de besteira. E no geral não é isso, sabe? E, então é muito difícil, às vezes a gente tá conscientizando. Então, para mim, essa questão do junho, do lipedema, de conscientizar, para mim é isso o que é o mais importante, é entender que é uma condição clínica, que tem um CID, que é uma patologia, e que a gente tem que tratar como a doença ela é. Porque senão a paciente ela vai só se frustrar. Se ela for atrás só de tratamento estético, não vai dar resultado. Se ela quiser só emagrecer, também não vai dar resultado. É um conjunto de coisas. Mas fazendo, funciona. Uma das características assim que a gente pode observar do lipedema é, você olha para a tua coxa, por exemplo, você tá em pé, você enxerga como se fossem nodulações, parecendo desníveis de celulite. E quando você senta, aquilo ali fica liso. Isso não é celulite. A gente já sabe que isso são os nódulos do lipedema. E aí, por eles serem nódulos muito densos, o nódulo do lipedema é diferente de uma gordura normal. Quando a gente opera, a gente vê essa diferença. Quando a paciente está em pé, ele pesa pelo peso da gravidade, ele se projeta para frente. Então, dá aquele aspecto ondulado de celulite, tanto nas coxas quanto no culote. Outros casos, para as pacientes mesmo conseguirem enxergar. Ela vai colocar uma calça. E aí ela tira aquela calça, aquela marca da calça ali, daquela costura, ela não some, ela demora. Passa assim aqueles 10, 15 minutos, que às vezes é normal, a gente tá ali marcadinho, uma calça mais apertada, leva 1, 2 horas para sumir e ela ainda tá com a marcação. Isso é uma característica. Então, assim, isso são características não médicas, mas para facilitar ver quem está ouvindo, uma pessoa que realmente não entenda nada dessa área vascular. Embora as causas exatas do lipedema ainda sejam desconhecidas, acredita-se que fatores genéticos e hormonais desempenhem um papel significativo no seu desenvolvimento. Estima-se que até 11% das mulheres possam ter lipedema, mas a falta de conscientização e o subdiagnóstico podem contribuir para a subestimação desses números. Ele tem relação com os hormônios, né? Então, assim, a gente sabe que homem pode ter lipedema? Pode, é raríssimo. Ele está relacionado, sim, aos hormônios femininos. Mas tem que ter a característica hereditária. Não necessariamente a mãe, às vezes tia, avó.
E aí, claro que a questão das exposições, dos gatilhos que a gente faz para surgir o lipedema, isso é importante. Não é porque a gente herdou o gene que a gente é fadada a desenvolver o problema. Então, a gente tem formas, sim, da gente tentar prevenir. Conforme a médica, o lipedema precisa ser tratado de forma multidisciplinar, existindo opções que podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida das pacientes. O tratamento do lipedema ele é um tratamento multidisciplinar. Opções de tratamento que a gente tem. Vai ter que incluir algum tipo de alimentação um pouco mais específica, nos casos muito inflamatórios? Vai. Associado a isso, a paciente vai ter um tratamento de fisioterapia, vai ter que sim fazer atividade física, então a gente vai coordenar qual vai ser a atividade que ela vai precisar de acordo com a fase mais inicial, inflamatória, a gente evita exercício de impacto. A cirurgia do lipedema é algo que a paciente não pode estar inflamada, então a gente tem que ter a certeza que essa paciente não está numa fase inflamatória e nem todas as pacientes a gente vai indicar. Então vai ser uma coisa que vai acontecer ao longo dessa evolução e geralmente, quando a gente indica a cirurgia, é algo assim mais focal. Então, a gente tenta fazer sempre o procedimento o menor possível, mas para os pacientes que fizeram um tratamento conservador, sabe? E aí a gente vai ter que adequar o tratamento conservador. Vai usar fitoterápico? Vai. Vai ter uso de meia elástica? Na maioria dos casos, vai por um período. Hoje, o tratamento do lipedema, a gente tem muita ferramenta. Então, a gente realmente faz o tratamento só estético? Faz. Mas a maioria das pacientes elas vêm porque elas estão cansadas dos sintomas. Lipedema é diferente de linfedema. O linfedema é uma doença do vaso linfático. Só que eles sempre coexistem. Toda paciente com lipedema, ela tem um lipolinfedema. Ela olha na internet e ela vê um lipolinfedema fase final. É uma perna monstruosa, é uma coisa que você fala assim, olha, eu não quero, eu sou assim. Não, calma. A gente sabe hoje que a linfa que deveria estar dentro do vaso, quando ela está fora do vaso e gera aquele edema, a linfa ela é lipogênica. Então ela vai formando esse acúmulo de gordura inflamatória. E aí isso vai causando o quê? Aonde esses acúmulos vão acontecendo, elas vão desviando algumas articulações. Então o joelho dessas pacientes vão girando um pouquinho para dentro, que a gente fala que é o joelho de Geno valgo, e o pé vai ficando um pouquinho mais caído. Elas têm uma pisada um pouquinho mais pronada e o pé um pouco mais plano. Então, isso vai causando distúrbio de mobilidade. Então, são pacientes que às vezes têm queixa de dor no joelho. O tratamento vai muito além da questão estética e visual. Vai depender de um esforço? Vai. A resposta não é que um mês você resolveu, mas com um mês você consegue ver que, nossa, o que eu estou fazendo realmente está funcionando. Então, isso faz com que a pessoa siga em frente. Ao reconhecer o lipedema como uma condição médica real e fornecer suporte adequado, pode-se melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas e reduzir o estigma associado a essa condição pouco compreendida. É hora de dar voz ao lipedema. Mais informações você pode conferir acessando as redes sociais da doutora Thaís Torres, cirurgiã vascular, e o site da Associação Brasileira de Lipedema, lipedema.org.br. Repórter Lilian Donadelli, redação leuv.com.br.